boa noite. Tem um pouquinho esperar o pessoal começar a entrar aí. Já tem uma galera entrando. Toda vez. Minha câmera não me ajuda. Boa noite, amor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Esperar um pouquinho, né? Esperar um pouco, pronto. Deixa eu ver se o áudio tá bom. Fala aí, gente, se o áudio tá bom. Se não, eu coloco o fone aqui. Se precisar colocar, né? Boa noite. Escutando um retorno. Você tá escutando? É minha voz. Eu não sei o que é. Tá com microfonia. Melhorou? Tá com eco, Rodrigo. E é pra eu fazer o quê? Agora o meu melhorou. Eu diminui um pouco o volume aqui, não tô escutando mais não. Emerson. Olá, Emerson. Agora tá tranquilo, tô falando. Pronto, eu diminui um pouco o som do meu celular aqui, acho que melhorou. Pronto, o pessoal tá dizendo que melhorou aí. Então vamos lá, né? Vou tirar o Uma fone, então. ilustre presença, Luciana Cardial, nossa intérprete de Libras. Então vamos lá, gente. Meu nome é Rodrigo, né? Sou enfermeiro do IF Baiano aqui do Campus Lapa. A gente já vem fazendo lives desde o dia 21 de abril, né? Nesse projeto que a gente tem. Então, toda terça e quinta, às 20 horas, a gente vem fazendo live. Eu fiz uma no dia 21 de abril, depois várias outras pessoas já contribuíram aqui com esse projeto da gente. O pessoal está entrando aí. Então, hoje dá mais uma continuidade. Essa quinta-feira aqui, 20 horas, a gente está começando outra live para falar hoje sobre a utilização de máscara, né? O uso, a função e a higienização e a diferença de alguns tipos de máscara que a gente tem por aí. Sabe que hoje está disseminado o uso, né? Nessa pandemia, está vendo várias pessoas usando máscara, inclusive em algumas localidades sendo obrigatória, a gente vai falar sobre isso também. Vai diferenciar três tipos de máscaras, geralmente a gente encontra aqui, certo? E vai dar mais alguns informes, algumas dicas de como usar, de como higienizar, de como não usar determinados modelos de máscara que têm que ser preservados para profissionais de saúde, certo? Estou aqui, igual a outra live, com o meu companheiro de sempre, o álcool gel, né? A gente não pode deixar ele de fora, tá bom? Então, hoje vai ser uma live traduzida aí para a linguagem de sinais com Luciana, como eu já falei, certo? Então, dando continuidade a esse projeto, o nome desse projeto é O Local Reflete no Global. O IF Baiano como vetor, né, de ação e responsabilidade social contra a crise de saúde pública da Covid-19. A gente tem esse projeto, alguns alunos de engenharia agronômica e mais outros vários servidores do IF Baiano, técnicos, administrativos, docentes, e a gente está desenvolvendo esse projeto, que além de fazer essas lives, como eu falei anteriormente, de dia de terça e dia de quinta às 20 horas, a gente também fez
uma arrecadação para comprar, né, donativos para gerar kits de alimentação para dar à população em vulnerabilidade social aqui da região, né, dessa região de Bom Jesus da Lapa. Nós fizemos essa aquisição dos donativos. Nós estamos com aproximadamente 23 kits de alimentação. 23 kits tem vários tipos de produtos que a gente vai fazer essas doações. Isso foi parte integrante desse projeto, tá bom? Outra ação desse projeto é a confecção, por incrível que pareça, no tema dessa live de hoje, a confecção de 2.000 máscaras, para também ser doada à população aqui da região, certo? Do território onde o IF Baiano Campus Lapa está inserido, né? Certo? Eu já falei o nome do projeto, então a gente segue aqui. Hoje, o tema, como eu falei anteriormente, é esse: utilização, função, higienização de máscaras, certo? Como eu falei, meu nome é Rodrigo, eu sou enfermeiro aqui do campus, tem 2 anos que eu trabalho aqui no campus Bom Jesus da Lapa. Tem alguns anos, trabalhei muito tempo em serviço de saúde. Mais uma vez, assim como eu falei, 21 de abril, cada vez mais, quero deixar aqui registrado, aproveitar o espaço para deixar registrada a minha solidariedade aos meus amigos e colegas que estão em linha de frente, né, da Covid-19. Conheço muita gente, né? Conheço muita gente que está lá, conheço muita gente que está infectada, conheço inclusive pessoas que vieram a óbito. Então a gente está aqui para falar das máscaras, tá bom? Eu estou com a exemplificação aqui da máscara. Isso é a minha máscara, gente, a máscara tá limpa, viu? É a minha máscara de pano, máscara caseira, está sendo para utilizar. Eu tentei pegar uns exemplos da máscara cirúrgica e da máscara N95, que eu vou falar aqui também, mas eu não consegui. Então eu vou estar só exemplificando aqui com a de pano, mas vou falar das outras, ok? As máscaras é importante porque a máscara tem a função de proteção. A máscara protege para que os aerosóis, as gotículas de saliva que saem no momento que a gente fala, que a gente espirra, que a gente tosse, seja e que possa conter qualquer tipo de patógeno, independente até de ser o vírus da Covid, se propague, né? Se propague no ar e contamine outras pessoas. Então, por isso é a grande função da máscara. Ela cria uma barreira física que não permite que o vírus ou qualquer outro tipo de patógeno passe e que outra pessoa que você esteja conversando, que esteja próxima a você, numa proximidade, se contamine, tá bom? Então, no início dessa pandemia, a orientação dos especialistas era que não se usasse máscara às pessoas, digamos assim, leigas, né? A população em geral. Inclusive, eu lembro acho que no dia 10 ou 11 de março, eu estive em todas as salas para falar um pouco da Covid-19, quando estava começando esse momento de pandemia, e a orientação era essa. Eu lembro que eu falei na sala para os alunos que não era para ser usado a máscara por pessoas que não estivessem infectadas e que nem fossem profissionais de saúde. De um determinado momento para cá, isso mudou, né? Porque os especialistas diziam antes que para a população em geral não usar, porque temiam muito a infecção pelo uso inadequado da máscara. A população leiga às vezes usa a máscara de forma adequada, não coloca direito, pega em locais que não é para pegar, certo? Então não era orientado. Sem contar que estava gerando uma escassez de máscaras no serviço de saúde. As pessoas fizeram uma corrida atrás de máscara cirúrgica, em farmácias, etc. E as máscaras estavam ficando escassas no serviço de saúde, que era quem precisava propriamente da máscara. Após, aí por que então, Rodrigo? Depois de um determinado momento, se diz que agora a população é para usar máscara. Por quê? A contaminação com o vírus tomou grandes proporções, o que já era de se esperar, certo?
E a transmissão ficou comunitária no Brasil, ou seja, você não consegue mais identificar o ponto de infecção, correto? Então, a transmissão virou comunitária, então foi orientado que a população em geral usasse máscara. Porém, deu-se a ideia, né, a solução de fazer máscaras caseiras, usar máscaras de pano para a população em geral, para você preservar a máscara cirúrgica e aquela máscara N95, PFF2, para os profissionais de saúde. Ok? Então, nós vamos... inclusive, aqui na Bahia, existe uma lei, a Lei 14.261, de 29 de abril de 2020, agora, promulgada pelo governo do Estado, que prevê o uso obrigatório de máscara pela população nas cidades que têm casos confirmados de coronavírus, certo? E também trabalhadores essenciais que estão prestando, que estão trabalhando normalmente, também estão obrigados ao uso da máscara, mesmo estando em municípios que não têm casos confirmados de coronavírus. Então, nos municípios, que a gente possui aqui na Bahia, alguns municípios que estão em situação crítica em relação ao coronavírus, cita aqui Salvador, cita aqui Ilhéus, cita aqui Itabuna, cita aqui Piauí, cita aqui Uruçuca, Jequié, certo? São cidades que estão num momento crítico. Então, nessas cidades que têm casos confirmados, além de várias outras, é obrigado o uso de máscara, certo? Se você for à rua. Aqui na Lapa, por exemplo, eu tenho 0 caso confirmado. O uso não é obrigatório na rua, mas a gente está andando aí, tem muita gente usando e está né, sendo usado em massa. Então, vamos falar um pouco dos tipos, né? Eu queria primeiro falar da máscara de pano. É esse o exemplo que eu tenho aqui. Ela está aqui, certo? Essa máscara de pano é recomendada, como eu falei anteriormente, para o uso da população em geral. Ela não é recomendada para uso a profissionais de saúde. Ela não é recomendada a pessoas que estão prestando assistência dentro de hospitais, postos de saúde, unidades básicas, e também para pessoas que estão em casa contaminadas ou cuidando de pessoas contaminadas. Ela não é recomendado o uso da máscara de pano. A máscara de pano é recomendada para uso de pessoas da população em geral que não esteja contaminada, certo? Até para fazer, mais uma vez eu bato nessa tecla, a preservação da máscara N95 e da máscara cirúrgica, certo? Então, o Ministério da Saúde declarou para se fazer essas máscaras de pano para uso da população em geral e deu algumas obrigatoriedades, digamos assim, para que elas sejam fabricadas. Ela tem uma fabricação muito simples, né? É de uma fabricação simples e que muitas pessoas estão fazendo, assim como o projeto da gente vai confeccionar, está usando e de forma bastante acessível e bastante barata em termos de custo, certo? Agora, elas precisam de algumas regras. A primeira de todas, ela precisa ser individual, né? A gente tem uma máscara de pano aqui que precisa ser individual. A gente não pode ter uma máscara que eu uso, depois minha irmã usa, minha mãe usa, minha mulher usa a mesma máscara. A máscara é individual, correto? Ela precisa ter pelo menos 2 camadas de pano. Pelo menos. Precisa ter um elástico, como esse aqui, com uma fita, para que se cubra por cima da orelha e abaixo da nuca, correto? E pode ser de algodão, tricoline, TNT, tá bom? De preferência desses modelos, ok? Ela pode ser usada por 2 horas. Aí, isso aí você vai ver algumas situações, algumas pessoas falam em 4 horas, alguns estudos falam em 2 horas. Então, o que é que isso significa para a gente? Que a gente, nessa máscara de pano, a gente aqui, que a maioria, né, está sem contaminação, não está doente, vai ter que usar essa para, se for na rua, para fazer serviços essenciais, e use
a máscara de pano? Entre 2 e 4 horas. Ou então, se ela estiver úmida ou com sujidades. Que à medida que ela fica úmida, o poder dela de proteção diminui bastante. Da barreira física dela com a umidade. Certo? Então, uma pessoa ela precisa ter mais de uma máscara. Certo? Porque é muito pouco tempo de uso entre 2 horas, se você sai uma tarde, entendeu? Então você precisa estar trocando essa máscara, ok? E lavar, sempre após o uso, você precisa lavar essa máscara de pano. Como é que a gente lava? A orientação dela é deixar de molho numa solução de água sanitária. Lembrando aquela outra live que eu falei tanto de água sanitária. A gente precisa deixar de molho ela assim que você chegou, voltou, retornou para casa. Você tem que botar essa máscara para lavar. 10 ml de água sanitária com 500 ml de água. Você deixa ela de molho ali entre 10 e 20 minutos, certo? 10, 20 minutos, depois tira, lava com água e sabão, água corrente, e depois deixa secar em local arejado. Isso aí a Aline está aqui, nossa psicóloga, falando que o correto é trocar a máscara de 2 em 2 horas. Isso. O preconizado é 2 em 2 horas. Agora sim, tem alguns estudos, como eu falei anteriormente, que fala em 4 horas, certo? Não fica presa às 2 horas, certo? Principalmente se você não tiver com úmida, não tiver suja, certo? Dá para você encarar entre 2 e 4 horas. Se você vai demorar, Aline, o ideal é que você tenha uma outra máscara e o ideal é que você tenha algum tipo de sacola plástica para você depositar aquela máscara suja se você fizer essa troca, certo? Eu vou dar uma demonstração aqui simples de como coloca a máscara. Eu tenho uma táticazinha de você. Primeiro a máscara tá limpa, viu, gente? Primeiro você não pode ficar pegando a máscara por aqui. No início, enquanto ela estiver limpa, você pode. Mas é interessante que você pegue ela pelo elástico. A máscara, para ela ser funcional, qualquer um que seja o modelo dela, ela precisa fechar nariz, boca e queixo. Eu costumo falar ponta do queixo, boca e nariz. Terço médio do nariz, mais ou menos, certo? E ela não pode ter muita abertura cá em cima e nem abertura, frouxidão aqui na lateral. Ela precisa estar muito bem ajustada ao corpo. E não é interessante que a gente fique movendo e movimentando e mexendo na máscara o tempo todo. Certo? Então, eu costumo, sempre quando eu boto pelo elástico, dar uma prendida aqui na ponta do nariz, ou então aqui embaixo, ó, na ponta do queixo, na hora de você colocar, que aqui você prende e coloca aqui e joga no seu ouvido. Aí aqui, ela já fica certa, tá vendo? Você não precisa ficar, ajeita aqui, ajeita cá, correto? Você já prende ela no colocar, aqui, você já prende aqui e já coloca. Ok? Tudo bem que eu tenho E na hora de retirar, nunca retire por aqui. A máscara precisa ser retirada pelo elástico, pelo fundo dela. Você não pode ter contato nem com a parte de dentro, nem com a parte de fora. Certo? Tudo bem que eu tenho assim, destreza maior profissional, mas se você botar uma máscara e você prender aqui e prender cá embaixo, você vai de uma vez só e coloca ela. Certo? Não é interessante que você use ela assim, assim. Isso aqui também é inadequado, ok? Isso aqui muito menos, tá bom? A gente precisa ter a noção que a máscara é um sentido de proteção. Então, se a gente colocou, a gente precisa deixar ela aqui, certo?
Eu vi Júnior aí fazendo uma pergunta em relação ao tempo. Júnior, isso também é muito... não é a palavra, não é nem controvérsia. Mas assim, enquanto a máscara ela está com sua integridade preservada, né, você consegue deixar ela aí um bom tempo. Né? Se o pano ele não estiver preservado, você consegue deixar ela aí um bom tempo. Você pode ficar até mais de um mês com ela, não vejo muito problema não. Agora, até porque, a não ser que você use ela com uma grande frequência, você lava ela direto, ela fica muito úmida, você seja uma pessoa que transpire muito. Então, tudo isso tem que ter em consideração. Como essa máscara de pano, essa máscara caseira, é uma máscara de um custo baixo, um processo simples de ser feito, é interessante que a pessoa tenha algumas unidades dessa máscara, certo? Então, basicamente, a máscara de pano é esse o sentido que a gente tem que ter, certo? São essas informações que a gente precisa saber em relação a ela. Sempre que for na rua, está nesse momento agora, está portando a máscara. Mais uma vez eu vou repetir. Como o professor Alex está falando aí, são pequenos detalhes que a gente pode carregar o vírus. Certo? Você pegar na máscara aqui, meter a máscara com a mão, você ficar segurando ela, você ter a transpiração na máscara e continuar usando. Correto? A gente precisa fechar nariz, boca, queixo, sempre pegar ela pelos elásticos, botou aqui atrás da orelha, tudo fechado, vedado, não permitir essa máscara frouxa que fica solta aqui nas laterais, não é interessante, não tem efetividade. Certo? Estou falando aí, ó, quanto ao sair ao mercado, é preciso levar outra dentro de um plástico limpo, não é isso? É interessante. Sempre que você for na rua, a não ser que você saiba que você vai ali e volta, aí você pode usar mesmo. Mas assim, se você for na rua, você não tem mais ou menos a hora que você vai voltar. Você sabe que pode demorar, ou que você seja uma pessoa que transpire bastante. É interessante que você tenha uma outra máscara com você. Limpa, né? E uma sacolinha, exato, que na hora que você tire a máscara usada, você deposite ela na máscara. Em relação aí ao amaciante, não recomendo. Bom, o uso. Certo? Minha tia aí, Janine, um abraço, tia, tá em Salvador. Beijo. Tá prestigiando a live também. Viu? Então não recomendo. Água e sabão. Essa questão do cheiro realmente tem tem gente que se incomoda. Eu, como acostumei muito a usar máscara, uso de boa, assim, não tem muito incômodo para mim, não. Certo? Então, eu queria falar agora da máscara de pano sobre isso. Agora, eu queria falar um pouco da máscara cirúrgica. Eu não consegui um exemplar da máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica é aquela máscara branca que a gente comumente costuma achar nos profissionais de saúde. Certo? Só uma outra dúvida rapidinho aqui. Eu só ponho no sabão em pó, tá correto? Não recomendo. Viu? O interessante é isso que eu falei. Você tem que deixar numa solução de água sanitária. Certo? 10 ml de água sanitária para 500 ml de água. Deixa ela de molho ali 10, 15 minutos. E depois lava com água corrente e sabão. Certo? Não recomendo só o uso do sabão em pó para deixar ela de molho só no sabão em pó. E quanto o dia todo com a máscara, não. A gente já falou aqui, pelo amor de Deus. De 2 a 4 horas. O recomendado é 2 horas, algumas pessoas falam em 4, tá bom? Agora vamos falar um pouco da cirúrgica. A cirúrgica, como eu falei, comumente a gente vê aquela branquinha que a gente usa no hospital, a gente vê muito profissionais de saúde, a gente pegou muita gente usando aí no início da pandemia, foi uma corrida
atrás daquelas máscaras cirúrgicas. Então, as máscaras cirúrgicas elas são descartáveis. Certo? Isso é o primeiro ponto que a gente tem que saber. Como eu falei dessa máscara de pano, que a gente consegue lavar em soluções e reutilizar, a máscara cirúrgica é uma máscara descartável. Pelo amor de Deus. E ela também usa, geralmente, de 2 a 4 horas. Ok? Geralmente de 2 a 4 horas. Algumas pessoas falam 2, outras falam 4, exceto se tiver sujidades, se tiver úmida, se melou de sangue, se melou de alguma outra secreção, e etc. Como a gente já sabe, aí você precisa descartar ela no momento. Mas até então, certo? É usar de 2 a 4 horas. Ela, a máscara cirúrgica, ela tem um poder de filtração maior do que essas máscaras caseiras. Por isso que ela é usada nos serviços de saúde. Correto? Então, como eu falei, ela tem uma filtragem melhor e ela tem que ser usada, ela é recomendada que ela seja usada pelos profissionais de saúde que estão ali fazendo suas atividades comumente no hospital, também por pessoas infectadas, que fique isso claro, e por cuidadores diretos daquela pessoa infectada. Ou seja, se você tem os profissionais de saúde, já usam na sua rotina normal as máscaras cirúrgicas. Uma pessoa está em sua casa infectada no momento que ela está em contato com outra pessoa, geralmente, como eu falei naquela outra live, de deixar um cuidador para aquela pessoa, esse cuidador e essa pessoa infectada tem que estar com a máscara cirúrgica. É recomendado que se use a máscara cirúrgica. A pessoa infectada e o cuidador não é recomendado que se use a máscara de pano. Então, profissionais de saúde, pessoas infectadas e cuidadores diretos daquela pessoa infectada. Correto? No momento, obviamente, que estiver prestando algum tipo de cuidado àquelas pessoas. A colocação, o uso é idêntico à máscara de pano. Eu falei, a máscara de proteção é de um profissional de EPI. Agora, ó, só para dar uma paradinha aqui, a gente tirou Luciana, que a gente vai fazer uma divisão, tá ok? Entre as duas intérpretes. Luciana fez essa primeira parte e depois vai fazer a outra parte agora aqui, Juliana. Só antes de paradinha, boa noite, Juliana. A Juliana é outra intérprete de Libras do IF Baiano, a gente fez essa troca, Luciana fez a parte dela, Juliana entra agora, ok? Beleza, Ju? Então vamos lá. Vamos voltar onde a gente estava falando das máscaras cirúrgicas. Então, o uso é idêntico ao da máscara de pano. Cobrir nariz, cobrir boca, cobrir queixo, não deixar vazão de lado e nem em cima aqui do nariz. Algumas pessoas, algumas máscaras, existe um pedacinho de ferro, de alumínio, aqui em cima, que você consegue ajustar ela bem ao nariz, certo? Como o professor Alex falou aí, nosso professor lá de segurança do trabalho aqui do campus, a máscara é um EPI, justamente. A máscara é um equipamento de proteção individual e ela precisa ser usada como tal, com responsabilidade como tal, tá bom? E as outras máscaras são as máscaras N95 ou PFF2, que é a PFF2 é mais uma denominação brasileira. A N95 é uma denominação mais americana, mas eles possuem mesmo a mesma equivalência, certo? Esse 95 aí corresponde ao poder de filtração da máscara, certo? Esse PFF2 significa peça facial filtrante. Por isso tem esse PFF2, ele tem algumas especificações, certo? Então, são máscaras utilizadas por profissionais de saúde, assim como a máscara cirúrgica. Agora ela tem a máscara N95, ela parece um bico de pato e alguns modelos também parecem uma concha. Eu vi muito no início da pandemia e até agora também, mas no início eu vi muitas pessoas na rua, da população em geral, usando máscara N95. Isso me deixava
estupefato, assim, revoltado, porque são máscaras de uso para profissionais de saúde que estão, além de tudo, não só profissionais, que estão em contato direto com pacientes com vírus, com doença, e para fazer procedimentos invasivos naquele paciente. Então, você gastar uma máscara daquela, como a N95, uma máscara PFF2, para ir no mercado e na farmácia, é de doer nessas situações que a gente vê aqui no Brasil, o que os profissionais de saúde estão passando. Então, a N95, aquela que tem um bicão assim, ela é para uso dos profissionais de saúde, correto? E em procedimentos invasivos naqueles pacientes que estão infectados. O que é um procedimento invasivo? Um procedimento que gera um grande número de aerosóis e que tem um risco alto de contaminação. Uma intubação orotraqueal, uma aspiração orotraqueal, a própria parada cardiorrespiratória, uma coleta de secreção orofaríngea, entendeu? Então, se você vai entubar, agora aqui a gente está escutando muito isso nos jornais em relação a essa pandemia, porque as pessoas precisam de terapia intensiva. Então, na hora que você coloca a intubação, o que é a intubação? Aquela pessoa não tem condição mais de respirar por ela própria, grosseiramente falando, você conecta um tubo pela boca, desce e ele chega até o pulmão. E esse tubo, a ponta dele que fica para fora, é conectada a um respirador mecânico. Então, aquele respirador mecânico vai respirar por você, digamos assim. Então, esse procedimento é um procedimento invasivo e é um procedimento que gera um risco altíssimo de contaminação, que gera uma proliferação de aerosóis enorme para aqueles profissionais, o enfermeiro, o médico, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, que está ali naquele momento de intubação. Assim como coleta de material, assim como aspiração, assim como a própria parada cardiorrespiratória, dentre outros procedimentos. Então, a máscara N95 é para ser usada por esses profissionais. Ela tem que ser gasta, ela tem que ser utilizada por eles. A gente não pode gastar uma máscara que é relativamente cara em relação à cirúrgica, em relação a de pano, para ir no mercado, numa farmácia. Certo? Alguns modelos de máscara N95 possuem uma válvula. Vocês já devem ter visto. Ela possui uma válvula aqui na ponta dela, mas essa válvula não tem muita função de esterilidade nem de proteção. É mais uma função de exalação daquele ar quente que é produzido, né, na gente. Então, você abre e você consegue tirar esse ar quente. Tanto que essa máscara N95, ela não é recomendada, por exemplo, num centro cirúrgico de um hospital. Em um centro cirúrgico de um hospital, você trabalha num ambiente estéril. E aquela máscara N95 que possui a válvula, se você abre aquilo ali, você pode contaminar qualquer tipo de ambiente estéril. Então, por isso, ela nem é recomendada no hospital dentro de um centro cirúrgico, por exemplo. Então, aquela máscara N95 tem um poder de infiltração alto, né? Tem um poder, é usado geralmente na terapia intensiva ou geralmente com pacientes que estão ali com algum outro tipo de transmissibilidade viral, bacteriana, grave dentro do serviço de saúde, certo? Ela, geralmente, ela ficava, por literatura, 15 dias. Ela é uma máscara dentro do serviço de saúde que você não usa ela e descarta. Você pode usar ela mais ou menos por 15 dias. Alguns serviços, algumas literaturas, hoje eu estava lendo mesmo da Faculdade de Medicina da USP, eles preconizam 7 dias. Certo? Então tem essas discussões. Alguns falam em 7 dias, outros falam em 15 dias. Você usa aquela máscara, depois você retira, coloca ela dentro de um saco, é identificado o nome do profissional e é deixado ali. No outro plantão, quando você volta, você torna a usar aquela máscara. Obviamente, a não ser que ela esteja suja, que ela esteja muito úmida, se ela foi infectada com sangue e etc. Certo? Então, hoje, especificamente devido à pandemia da Covid-19, algumas máscaras N95 que estão aí em profissionais de saúde, por exemplo, que estão trabalhando em terapia intensiva, em contato direto
com esses pacientes, eles estão usando a máscara de forma descartável. E algumas vezes, quando você tem uma escassez, é orientado que você use uma máscara até cirúrgica em cima da N95, para que você descarte aquela máscara cirúrgica e preserve a N95 por uma questão de custo, de escassez. A gente vê aí direto nos jornais o que está acontecendo com a escassez dos EPIs aqui na saúde do Brasil, certo? Devido a esse aumento de fluxo enorme os pacientes, terapia intensiva, de uma questão de você ter que fazer a desinfecção geral, certo? É isso que eu queria dizer sobre a N95, mais ou menos sobre isso. Agora eu queria falar do descarte. O descarte das máscaras. Tanto faz se ela for de pano, se ela for N95, se ela for a máscara cirúrgica. A gente precisa ter um descarte cuidadoso. Eu estava vendo uma matéria esse dia nos jornais do quanto tem máscaras pela rua. Máscara caída no chão, máscara jogada no passeio, máscara no lixo comum, certo? O que é que a gente precisa fazer se a gente for desprezar uma máscara usada? A gente não pode pegar a máscara e jogar ela no lixo normal, porque aquele patógeno ali, aquele vírus, pode ficar naquela superfície da máscara e contaminar aquele lixo, contaminar os trabalhadores os trabalhadores, o pessoal que trabalha com reciclagem, certo? Então pode ter essa contaminação cruzada dessas pessoas. Então a máscara ela precisa ser pegada, você precisa ter o cuidado de não entrar em contato com essas partes de dentro e de fora aqui da máscara, ela usada, colocar dentro de um saco, amarrar, identificar esse saco como máscara usada e aí jogar no lixo, correto? Porque aquele contato não vai ser mais direto com aquelas pessoas que trabalham lá, correto? Então, o descarte da máscara tem que ser assim. Dentro de serviço de saúde, que não é muito o caso da gente, a maioria do público que a gente tem aqui, lá nos hospitais já tem identificado lixo infectante, etc, etc. Então, esses descartes já são meio... A equipe é treinada e etc. A gente aqui, se a gente tem uma máscara cirúrgica, uma pessoa contaminada em casa, a gente está usando máscara cirúrgica, a própria máscara de pano, a gente vai descartar. O descarte tem que ser feito com muito cuidado, com muita cautela, com muita responsabilidade, certo? Dentro de um saco, amarra esse saco, identifica a máscara, que é máscara usada, e joga no lixo. Que aí, lá na frente, os outros profissionais que forem pegar já sabem que aquilo é uma máscara infectada. Outra dica que eu queria dar era do combo. Tive muitas dúvidas das pessoas em relação ao combo máscara-óculos. Por quê? Na hora que você bota a máscara e que a pessoa que usa óculos, o ar quente que pode exalar da máscara embaça totalmente a lente do óculos, vira uma confusão. Então, assim, as pessoas falaram, e esse combo? Vou dar algumas dicas do que a gente pode fazer. Primeiro de tudo, sempre deixar a máscara bem ajustada aqui no nariz. Bem ajustada para que a quantidade de ar que passe não seja tão alta para embaçar o óculos. Outra dica que eu dou é uma fita de micropore. Você pode pegar uma fita de micropore e botar aqui na ponta da máscara, em contato com sua pele e a máscara, e você prende a fita de micropore aqui. Isso dá uma vedação muito boa. Inclusive, lá no hospital, na época, eu trabalhei muito tempo em centro cirúrgico, a gente fazia muito isso. Às vezes tinha cirurgias demoradas, você colocava a máscara, colocava uma fita, e aí você prendia ela com mais efetividade para que você não precisasse ter que mexer ou agoniar-se com aquela máscara. Então, essa também é uma dica. Se você bota uma fita de micropore aqui em contato com a máscara, ela veda melhor, seu óculos não embaça. Outra dica, é você levar essa máscara mais alto que você puder e daí você colocar o óculos por cima da máscara, certo? Lembrando que a higienização do óculos posteriormente a usar a máscara é necessário. Viu? Então, uma pergunta aqui, uma dica. Me ensinaram a passar sabonete no óculos até que resolveu. Realmente,
tem essa dica de passar sabonete. Outra dica também é de você lavar o seu óculos com shampoo neutro. Se você lava o seu óculos, a lente do seu óculos com shampoo neutro, depois que você bota a máscara e bota o óculos, diminui um pouco o embaçamento. Assim como o sabonete também. Já ouvi falar essa dica. Pode ser válido. Tá bom? Mano, você pode botar por cima. Aí também vai variar muito do modelo do óculos, né? Mas você pode botar por cima e tentar ajustar. Porque é melhor você ajustar o óculos do que ajustar a máscara. Certo? Por mais que você escorregue, é melhor você ajustar o óculos. Certo? Então, todos esses dicas aí que eu falei são bem-vindas. E outra coisa que eu queria deixar aqui também é claro. Todos esses procedimentos que a gente fizer, colocar máscara, retirar máscara, lavar a máscara de pano, descartar qualquer tipo de máscara, antes e depois de todos esses procedimentos, a gente precisa lavar as mãos com água e sabão, água corrente e sabão, sempre antes e depois de qualquer desses procedimentos que eu falei, do descarte, da lavagem, da colocação, da retirada, ok? Outra dúvida também que surgiu muito para mim, a questão das crianças. O que é que a gente faz com crianças no uso de máscara? Pela literatura, não é recomendável que menores de 2 anos usem máscara. Não tem essa recomendação para os menores de 2 anos. Aí fala, Rodrigo, o que é que os menores de 2 anos têm que fazer? Ficar em casa. Né? Essencialmente, se tiver que sair de uma forma que não tenha jeito, não é recomendado o uso de máscara a menores de 2 anos. Aí são precauções que os pais têm que tomar, gerais, e depois voltar. Tem uma dica de colocar um botão nas hastes dos óculos, e aí você prende o elástico e a máscara nela. É outra dica também. Essa é minha prima Juliana, grande farmacêutica lá de bioquímica lá de Salvador. Um abraço, Ju. Está aí também na linha de frente do Covid. Viu? Então, as crianças é isso. Crianças acima de 2 anos, o uso de máscara já é recomendado normalmente, como a gente falou, você pode fazer esses modelos de máscara de pano. Inferiores a 2 anos, não é recomendado o uso de máscara. Só água e sabão? Tem outra pergunta da água e sabão? Não. É recomendado que a máscara de pano da limpeza só com água e sabão. Não, é recomendado que deixe de molho, tia. Minha tia Maria, lá de Itabuna. O negócio lá em Itabuna tá feio. Viu? É recomendado a lavagem deixar de molho com 10 ml de água sanitária e 500 ml de água. Deixar de molho entre 10 e 20 minutos. Depois retirar, lavar com água corrente e sabão e botar para secar em local arejado. Só a água e sabão não é recomendado. É recomendado que o pano seja deixado nessa solução de água sanitária. Tá bom? Rodrigo, o combo máscara e luva você acha efetivo? Acho. Eu só tenho muito receio do uso da luva na pessoa leiga. Porque a luva é do mesmo jeito. Ela vai carregar o vírus também. Então, você precisa ter muito cuidado no uso da luva. É um EPI. É um EPI. Agora, você precisa ter muito cuidado na colocação e no descarte, assim como a máscara, e na retirada da luva. Correto? Se você está com a mão aqui, com a luva calçada, você não pode tirar a luva com ela por cima. Você tem que pegar, uma dica que eu dou, esses 2 dedos, você coloca por baixo, pela parte de dentro, e aí você puxa. Eu acho mais efetivo, Rodrigo, acho mais efetivo você ficar sem luva e higienizar suas mãos com água e sabão ou com o próprio álcool gel 70 rotineiramente. Melhor do que você usar a luva. Mas assim, a luva é um EPI. Se bem usada, ela é efetiva sim, esse combo máscara luva. Sim. Ok? Era basicamente essas questões que eu queria falar sobre o uso da máscara. Tá certo? A gente diferenciou aqui esses 3 tipos mais comuns que a gente vê. A gente viu esses descartes, né? A gente falou das questões das crianças.
menores de 2 anos não é recomendado usar máscara, é recomendado que eles fiquem em casa, né? Maiores de 2 anos pode ser que usa. Tem essas dicas. Falamos muito sobre a limpeza, a gente precisa ter isso claro. Toda vez que a gente usar essa máscara de pano, que a gente volte da rua, a gente lave ela numa solução de 10 ml de água sanitária com 500 ml de água de 10 a 20 minutos. Depois lave em água corrente com sabão e deixa secar em local arejado, tá bom? Gente, tenham mais de uma máscara, sempre que estiverem na rua usando. Como eu falei anteriormente, desde o dia 29 de abril é obrigatório o uso da máscara na Bahia em cidades que estão com casos confirmados e é obrigatório também para os trabalhadores de serviços essenciais, certo? Vamos ter muito cuidado no descarte das máscaras. Vamos descartar dessas formas que a gente discutiu aqui, tá bom? A gente precisa, além de se proteger dentro da sua casa, a gente precisa pensar nos outros trabalhadores que vão ter contato com essas máscaras. Viu? Mari Carvalho está aqui falando, e no caso das roupas. Bom, no caso das roupas é a coisa natural. Voltou da rua, tem que botar para lavar. Certo? Não tem reuso de roupa nesse momento de pandemia, de roupa que você chegou da rua. Viu? Se você for no mercado, na farmácia, na padaria, enfim. O ideal é que você bote essa roupa para lavar, tá bom? Não recomendo ficar usando roupa, porque você não sabe até que ponto o vírus pode estar ali. A gente nunca sabe. O vírus está aí, é o nosso, digamos assim, inimigo invisível. Tá bom? Então, vamos fazer dessa máscara companheira, gente. Ó, aquela dica que eu dei para a gente não ficar pegando aqui, botando assim, elástico, prende aqui no nariz, prendendo no queixo, de uma vez só você coloca ela. Tá bom? Na hora de tirar, por aqui também, sempre, sem ter contato com essas partes, nem de dentro, nem de fora. Ok? Então, essa foi a live que a gente fez, como o professor Alex está falando ali, lavar uma mão sempre, todos esses procedimentos a gente lavar as mãos. Queria agradecer a galera que participou, queria agradecer as meninas intérpretes, Luciana, Juliana, obrigado, a gente fez conseguimos, né, botar em prática essas partes aí de inclusão, de acessibilidade das pessoas, foi importante para a gente. Foi a primeira live aqui desse projeto que a gente conseguiu botar aqui, bom, bacana. Então, esse projeto que a gente tem, que é um projeto de extensão que a gente está aí fazendo, o local reflete no global, o IFBaiano como vetor de ação e responsabilidade social contra a crise de saúde pública do Covid-19. É um projeto que a gente está botando para frente. Terça-feira tem mais outra live com outros profissionais e vai ser assim. A gente ainda tem muitos outros temas interessantes para serem debatidos aqui. Como eu falei, a gente já teve desde o dia 21 de abril tendo lives informativas. Essa foi mais uma. Tá ok? Tem também, como eu falei, nesse mesmo projeto, a gente vai fazer 2.000 máscaras, a confecção de 2.000 máscaras para doar à população de vulnerabilidade e 23 kits de alimentos, né, para também distribuir para as pessoas em vulnerabilidade social. O projeto que a gente botou para frente aí foi aprovado com alguns discentes de engenharia agronômica e servidores lá do IFBaiano Campus Lapa. Ok? Mais uma vez, justamente, a professora Clélia está dizendo aí, ó, terça tem direitos humanos na discussão. É a discussão da próxima terça-feira, sempre às 20 horas. Tá bom? Então era isso. Queria agradecer o espaço do IFBaiano, as pessoas que participaram aqui, tá ok? Mais uma vez agradecer as meninas, as intérpretes, Luciana e Juliana, pela disponibilidade, ok? E a gente vai ficando por aqui. Espero que seja tudo bem esse período e que passe logo, né? Mari está falando aqui que é bom ter mesmo porque está estressante. Ver e ouvir coisas interessantes é muito bom. Justamente, essas lives informativas
são legais, até para a gente ir quebrando um pouco essa rotina de ficar em casa. A gente está no meio trabalhando com educação, que não está tendo atividade presencial, as pessoas estão meio estressadas, viu? Então, a gente está aí tentando. E não esqueça, o álcool gel e lavar as mãos, viu? O álcool gel está sempre aqui, tá ok? É isso, galera. A gente vai encerrando por aqui. Obrigadão. Boa noite. Ju, obrigado. Nota 10. Luciana, obrigado a todo mundo aí que participou e tirou dúvidas. Tá bom? Grande abraço, galera. Até a próxima live, terça, 20 horas. Nosso projeto continua. Tá a todo vapor. Tchau, tchau.